Bom dia a todos, Deus abençoe sua vida. Estamos aqui novamente para fazer uma breve meditação na palavra do Senhor. Eu gostaria de enfatizar duas coisas: morte física e morte espiritual. Nós vamos ver isso à luz das Escrituras. As pessoas têm dificuldade de entender isso, que seria uma morte espiritual. E a morte física todos conhecem, todos morrem e acabou, aparentemente, aqui neste mundo. Mas aqui a gente olhando à luz da palavra de Deus, lá no início, quando o Senhor coloca Adão e Eva no jardim, e o Senhor estabelece algumas regras, podemos dizer uma regra muito simples, para ser cumprida, né? Podemos afirmar assim, e o Senhor dá ao homem a oportunidade de escolha. É o que nós chamamos do livre-arbítrio, onde o ser humano tem a oportunidade de escolher o caminho, as decisões a serem tomadas, e isso é deixado pelo Senhor. E aqui no capítulo de número 2 de Gênesis, quando a palavra do Senhor diz que e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, aí a gente observa uma coisa. Nós podemos fazer a seguinte pergunta: morreu o homem e a mulher ao comerem da árvore? É certo que não. Estaria Deus deixando de cumprir a sua promessa por o homem não ter morrido em seguida? É certo que não. E a gente observando o texto mais à frente, a gente vai ver que o que causou essa falha do homem foi a tentação de Satanás por meio da serpente. Porque a serpente, ela distorce a palavra do Senhor, porque ela faz a seguinte pergunta para a mulher: foi assim que Deus disse, e toda árvore não deverás comer? E a mulher vai e faz uma correção: não, o Senhor disse que nós podemos comer de todos os frutos, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela a gente vai morrer. E aí a serpente vai e distorce a palavra do Senhor e fala assim: é certo que não morrerás, enquanto que Deus diz: é certo que morrerás. Então, o que é que nós observamos? Estaria também o diabo certo em suas afirmações? É claro que não. Mas e por que o homem não morreu, como diz a palavra que o Senhor fala? Aí é necessário entendermos, à luz das Escrituras, que o que Deus falou se cumpriu, e tudo que Deus fala se cumpre. Agora nós precisamos entender a interpretação correta da palavra do Senhor, porque muitas pessoas, por falta de conhecimento e de fazer a interpretação correta da palavra, começam a questionar por que Deus falou isso e não cumpriu isso, por que a palavra do Senhor fala isso e não é assim, mas foi assim. Deus não falou para o homem não falou: no mesmo dia que você comer, você vai morrer. Aqui ele diz assim, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui está falando que no dia que ele comer ela, ele iria morrer. Não vai falar que vai morrer no dia, fala que ele vai morrer. E aí nós entendemos, à luz da palavra, que a morte que Deus estava falando não é a morte física imediatamente, embora isso também foi consequência do pecado, mas o Senhor estava falando da morte espiritual, porque no dia seguinte, ou seja, quando o Senhor chega até ali, porque no dia que Adão come da árvore, come do fruto da árvore, Adão e Eva, eles percebem que estão nus, e aí começa a fazer folhas para poder se cobrirem, né? Então o que nós vemos, a partir daquele momento existiu ali a morte espiritual de Adão, porque ali entrou o pecado,
E o pecado traz a morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a separação do homem de Deus. Então, naquele momento, Adão se separou de Deus. Adão e Eva se separaram de Deus. Deus afasta eles do jardim. E aquela comunhão que eles tinham com o Senhor constantemente, diariamente, foi rompida imediatamente. É óbvio que ali o Senhor estabelece já a sentença para o homem que teria que tirar do seu suor, o seu sustento, o sustento da sua família. E para a mulher o Senhor estabelece ali que por meio das dores ela teria que dar luz a filhos. E também o Senhor dá à mulher que todos os desejos dela seria para o seu esposo. E semelhantemente o Senhor faz também a mesma coisa para a serpente, que ela rastejaria por toda a sua vida. E da descendência do homem, ali vem a sentença para o diabo, que da descendência da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente, que foi Jesus. Quando veio, pisou a cabeça de Satanás e tirou todo o domínio que ele tinha sobre a vida humana. Então, o que nós vemos aqui? Esse foi o estado de Adão e de Eva quando cometeram sua primeira transgressão. Foram imediatamente atirados no estado de morte espiritual. Foram levados a não ter mais a comunhão que tinham com o Senhor. E nós vemos que, ainda que ele tentasse recuperar, ainda que eles tentassem voltar a ter aquela comunhão, aquela vida que eles tinham antes, não havia mais possibilidade, porque o pecado estava no meio, formando um grande abismo que o homem não consegue transpor, somente Deus pode. Então aquele abismo que foi estabelecido ali por conta do pecado impedia o homem e a mulher de retornar ao estado original. É assim que nós entendemos à luz das Escrituras. O pecado nos faz separados de Deus, nos faz afastados de Deus, distantes do Senhor. E aí por isso que a Bíblia diz que Deus, sabendo que o homem não tinha condições de retornar, de transpor aquele abismo que seria o pecado, aí Deus mesmo ele vem de encontro ao homem. É por isso que ali em João 3,16 fala que Deus ama o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Naquele momento lá no Jardim do Éden, em que Deus estabelece a sentença para a serpente e para o diabo, Deus já estava falando de que o homem teria a oportunidade de retornar a viver com ele. Ele estaria providenciando este momento. E aí a gente passa a observar que nós hoje vivemos debaixo de uma natureza pecaminosa herdada de Adão e Eva. Porque antes de ter esse momento, antes de ter essa falha, esse momento pecaminoso que eles cometeram ali, eles viviam em harmonia, eles viviam em paz, eles viviam em segurança, eles viviam tranquilamente, não tinha dor, não tinha enfermidade, não tinha doença alguma, não tinha violência, não tinha maldade, não tinha sol escaldante, não tinha chuva, não tinha nada disso. Vivia em um estado de glória, mas preferiram dar ouvidos, infelizmente, dar ouvidos às mentiras de Satanás, como muitos hoje fazem. Muitas pessoas hoje deixam de acreditar na palavra de Deus, que nos traz vida, que nos traz alegria, que nos traz sempre o melhor, para dar ouvidos às falácias de Satanás. As pessoas acabam dando crédito às mentiras do diabo e facilmente são enganadas. Isso foi herdado de Adão, infelizmente. Essa facilidade de rejeitar a verdade do Evangelho, da palavra de Deus, para dar crédito às mentiras do diabo.
O homem, infelizmente, herdou isso. Mas nós temos o escape. E quando nós falamos sobre morte física e morte espiritual, é óbvio que todos conhecem o que é a morte física, que é o momento que o corpo é debilitado totalmente e a alma sai do corpo. Fisicamente o homem já está morto. Mas espiritualmente, aí existe a outra questão a ser discutida. Porque quando nós estamos sem Deus, nós morremos espiritualmente também. Mas quando nós estamos em Deus, por meio de Jesus Cristo, quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nós passamos do estado de morte espiritual para um estado de vida espiritual. Ainda que venha a dor, ainda que venha a enfermidade, ainda que venha as tribulações, ainda que venha as perseguições, ainda que venha as coisas ruins na nossa vida física, nós temos a promessa da vida espiritual por meio de Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala que quando nós não tínhamos ao Senhor Jesus, nós estávamos num estado de delitos e pecados. E, por consequência, éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus e mortos. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A Bíblia diz isso. Mas a partir do momento que nós entendemos que o Senhor Jesus veio para nos tirar desse estado de morte espiritual, aí nós passamos a ter a promessa da vida eterna na presença do Deus Altíssimo. Então, hoje nós temos herdado essa natureza pecaminosa e nós não temos condições de nos livrar dela, porque está dentro do homem. Ainda que o homem não queira, ele está cometendo pecado. Ainda que o homem não queira, ele está errando constantemente. Qual o homem que não erra? Qual o homem que não peca? Todos nós pecamos. Mas nós temos aí a promessa do Senhor. A partir do momento que nós pecamos e nós reconhecemos o nosso pecado, nós reconhecemos a nossa incapacidade de retornar à presença de Deus e nós confessamos os nossos pecados, a palavra do Senhor diz lá em 1 João 1,9 que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós temos a promessa da eternidade. Então nós podemos sair desse estado de vida, de morte espiritual, para um estado de vida espiritual por meio de Jesus Cristo. Mas se nós não entregarmos a nossa vida ao Senhor, se nós não nos rendermos ao Senhor, nós vamos continuar nos dois estados. Vamos morrer fisicamente e morrer espiritualmente. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós venhamos a viver espiritualmente novamente. Por isso que Ele enviou o Seu Filho, para nos dar a oportunidade. Mas o homem hoje ele tem, como Adão teve, o livre-arbítrio. Ele tem o direito de escolha. Ele pode escolher não querer seguir a Deus e morrer espiritualmente, só que as consequências são duras. Ou ele pode não querer ter nenhum compromisso com Deus e dar mais ouvidos às mentiras do mundo, às mentiras do diabo, e passar por um estado de morte espiritual completa. Então nós temos hoje a oportunidade de sair desse estado de morte espiritual e viver eternamente na presença do Senhor. É isso que o Senhor quer de nós. Eu imagino que Adão, como algumas pessoas perguntam, e Adão, será que Adão foi salvo? Será que Adão voltou-se para o Senhor? Eu acredito sim. Eu acredito piamente que Adão passou aqueles 930 anos, anos de angústia, pensando a respeito de tudo aquilo. Puxa vida, eu tinha uma vida tão boa. Puxa vida, eu não tinha doença. Puxa vida, eu não tinha perseguição. Eu não vivia num estado de violência. Eu não tinha que sofrer o sol escaldante. E eu pisei na bola, uma palavra mais simples. Eu falhei, eu dei ouvidos às mentiras do diabo e não dei crédito à ordenança do Senhor, à orientação do Senhor. E hoje eu vivo esse estado. Eu imagino que Adão se arrependeu profundamente de ter dado ouvidos à sua esposa, que deu ouvidos à serpente, que foi conduzida por Satanás. Então, nós hoje temos como exemplo tudo aquilo.
nós temos a oportunidade de fazer diferente. Nós temos a oportunidade de falar assim, não, eu não vou dar ouvidos às mentiras do diabo. Eu não vou dar ouvidos às coisas erradas, mas eu quero estar baseado na palavra do Senhor. Acreditar na palavra do Senhor. Dar ouvidos ao que o Senhor ensina na sua palavra, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Então nós temos a oportunidade de fazer isso. Então se você tem também, e você tem, nós sabemos que tem, não perca a oportunidade. Busca o Senhor de todo o seu coração. Entregue a sua vida a Cristo de todo o seu coração. E certamente você, se ainda não fez isso, você vai sair do estado de morte espiritual para um estado de vida espiritual. Amém? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe você em todas as suas vontades e desejos, para que seja segundo a vontade dele. Eu quero aproveitar e orar por você e incentivar você a tomar uma decisão por Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Um dia nós vivíamos também andando por todos os lados, acreditando em tantas coisas, mas um dia o Senhor nos chamou, um dia o Senhor se revelou a nós, nós entregamos a nossa vida ao Senhor e nós estamos debaixo desta promessa, a promessa de um dia estar na presença do Deus Altíssimo, como Adão andou naquela época, antes de cair no pecado. Então eu quero incentivar você a entregar sua vida ao Cristo, entregar sua existência ao Senhor, porque neste mundo nós não temos nada, o mundo não tem nada a nos oferecer. Nós passamos aqui, nós peregrinamos aqui, e a nossa vida aqui é muito curta. Naquela época os homens viviam 930, 900 e tantos anos. Hoje, quando você chega até 90, é um milagre de Deus, podemos dizer assim. E a nossa passagem aqui é muito rápida. E durante essa passagem, nós temos a oportunidade de escolher viver eternamente na presença do Senhor, ter vida espiritual. Ainda que a morte física aconteça um dia, mas a morte espiritual nunca deve acontecer em nossa vida. Amém? Eu quero orar por você. Quero pedir a Deus que abençoe sua vida. Senhor, nós queremos te louvar e te adorar por tudo. Pedimos a tua bênção sobre esta vida que está conosco, participando deste momento de reflexão, e que a tua mão poderosa, Senhor Deus, venha falar, que o teu coração, Senhor Deus, venha ser revelado a eles, Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, mostrar que não existe outro caminho que possa conduzir o homem à eternidade, que não seja a presença do Senhor, a palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Eu peço a tua bênção sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você e que você possa realmente tomar uma decisão por Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém? Deus te abençoe.